Boa noite a todos. Estamos aqui para a nossa live de hoje, só aguardando os nossos convidados entrarem. Boa tarde, não, boa noite já, né? A partir das 18. Olá, doutora Patrícia, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Me ouve bem? Boa noite. Tudo ótimo, vamos esperar só o doutor Nuno entrar agora. Tá ótimo. Olá, doutor Nuno, boa noite. Olá, boa noite, Thaís, como está? Tudo bem? Olá, Ah, Patrícia. tudo certo. Olá, Nuno, tudo bem? Boa Tudo bem, noite. obrigado. Pelo visto, deu tudo certo agora na nossa entrada, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Agradeço muito a participação de vocês, em meu nome, em nome da doutora Soraya Embaçaí, e pela Liga Nacional da Propriedade Intelectual. Como todos já sabem, o nosso trabalho aqui é de difusão de conhecimento, de compartilhamento de conhecimento e de experiências, e eu acho que a live de hoje vai ser muito interessante em relação a isso, por conta de vocês, os nossos convidados, e vamos falar de um tema que não é muito debatido, justamente por isso eu acho extremamente relevante a abordagem que nós vamos ter hoje, falar sobre o desenho industrial, né? Como nós conversamos mais cedo, as pessoas costumam falar muito sobre marcas, patentes, né? Sempre estão aí em voga, tanto na mídia quanto na academia e nos debates de uma maneira geral, e esquecem do desenho industrial. E o desenho industrial é um ativo extremamente importante. A forma protetiva que nós temos aqui no nosso país, ela não está ainda, como é que eu posso dizer, não atinge, ao meu ver, tá? Não atinge o alcance que poderia ter se tivesse uma maior abrangência em relação. Eu acho o artigo 95, que é aquele que concebe o que vem a ser o desenho industrial, ele é um pouco restritivo em determinados pontos, mas ao mesmo tempo a gente vem acompanhando aí uma evolução do INPI a respeito do olhar para a concessão dos registros que são feitos. Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Eu começo primeiro lendo rapidamente os mini currículos dos nossos palestrantes, dos nossos convidados, porque eu acho que isso é extremamente importante. A professora doutora Patrícia Peralta, ela é servidora pública do INPI, tem pós-doutorado em Estudos Culturais pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, é doutora em Artes Visuais pela UFRJ e mestre em História da Arte também pela UFRJ. Docente permanente da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI, com pesquisas e orientações às áreas de desenhos industriais e marcas e indicações geográficas. O Dr. Nuno Alexandre Caldas é advogado, sócio da Daneman Siemens, graduado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela Universidade do Porto, graduado em Direito pelo Mackenzie e com especialização em Transferência de Tecnologia pela UFSCar FAPESP. Atua na área técnica da proteção de criações por meio de patentes e registros de desenho industrial e concorrência desleal. Eu não poderia deixar de fazer essa observação, doutor Nuno, porque eu sou mackenzista também, né? E os mackenzistas, quando se encontram, você sabe como é que são, né? Parabéns, parabéns. Aquele calor mackenzista. Mas vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos. Agradeço a todos que estão conosco, acompanhando aqui a nossa live. É um prazer muito grande. E vamos começar já com um pouco de emoção aí na nossa live, né? Eu gostaria de saber de vocês, né? Primeiramente da doutora Patrícia, o que ela acha a respeito do conceito do desenho industrial, se realmente ele está adequado àquele, às inúmeras formas de design que nós temos já disponíveis aqui não só no nosso país, né, mas de uma maneira geral, mas restringindo aqui a nossa conceituação legal do que é o desenho industrial, ou se ele ainda é passível de ter uma readequação para que melhor atenda a esse processo de registro. Então, acho que primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui essa noite com todos que estão presentes, assistindo, com o Nuno, que eu já ouvi falar e tenho uma admiração já pela primeira fala, quando eu
ouvir, ainda no ENAPID, que é o Encontro Acadêmico da Pós-Graduação do NPI, agradecer à Liga da Propriedade Intelectual, desculpa, por esse convite. E assim, a gente conversou um pouquinho mais cedo, né? E eu falei exatamente desse conceito de desenho industrial. Eu acho que tudo está em evolução. Talvez o que eu fale hoje já não sirva para um desenho, ou melhor, para um design amanhã. Recentemente eu conversei com um colega meu, que é professor da Escola de Belas Artes, da UFRJ, de design, e ele falou: Patrícia, ele se aposentou, eu hoje já não estou tão atento às novidades do ramo da comunicação visual. E a comunicação visual está muito além do que eu fazia. Então, até para um profissional da área, se ele se afasta um pouco do campo, ele já perde um pouco o feeling do que está acontecendo, das mudanças, das novas metodologias de projeto. Imagina para uma área que é da proteção, né? Um direito que a gente fechou ali em 1996, está na LPI, mas que eu acho que já está a gente está em outro estágio enquanto sociedade. Particularmente, eu costumo brincar nas aulas de desenho industrial que eu forneço lá na pós-graduação do NPI, que a gente está na quarta revolução industrial, mas o nosso conceito legal ainda parece atrelado à primeira revolução industrial. E aí eu penso muito no que foi, né, a primeira demanda de proteção de desenho industrial, que foi de uma indústria têxtil, perdão, de uma indústria não, de um setor têxtil, setor de metalúrgica não, de metal fundido, que nem tinha metalurgia na época, que eles queriam algum tipo de proteção no início do 19, e eles vinham perseguindo essa proteção durante alguns séculos. E a proteção que a gente tem é um conjunto ornamental de linhas e cores que se dava muito bem com aquela indústria têxtil e um outro que é uma forma aplicada, uma forma ornamental aplicável a um objeto. Que também, você pensa, é ornamental aplicado. Me lembra muito o conceito de artes aplicadas, que eu costumo dizer que é a vovó do desenho industrial que vem no século XX, já com uma lógica da Bauhaus, que foi a primeira grande escola de design que a gente tem no século XX, em que você tinha mais a vinculação da forma e função. E isso muito provocado pela própria arquitetura, porque a arquitetura começava a se livrar dos ornamentos e privilegiar a ideia de um espaço mais adequado às utilizações que o ser humano tinha que ter numa vida moderna, carregada de informações, carregada de novos afazeres. O design percorre um pouco esse caminho ao longo do século XX, e eu acho que a noção de forma e função, em que você não tem mais só uma arte aplicada, alguma coisa que você aplica a um objeto, mas uma concepção de forma que parte do objeto que tem que funcionar, que tem que ser útil, já me remete a uma lei que está anacrônica em relação ao que seria o conceito. E hoje nem é mais isso, eu acho que já estamos caminhando por uma virtualização dos objetos, um metaverso. Então, como é que a gente adapta isso? Eu sempre observo a evolução do conceito, né, desde o decreto de 1934, que foi o primeiro que recepcionou a proteção do desenho industrial no Brasil, de maneira a chamar modelo industrial e desenho industrial, que a palavrinha vai mudando, né? Não é mais modelo industrial, mas o conceito, os requisitos permanecem o mesmo. Tanto é que o professor Denis Barbosa, nosso saudoso professor Denis Barbosa, em algum momento ele vai falar que o sistema de desenho industrial, mesmo indo para um registro, continua seguindo um modelo próprio do sistema de patentes, requisitos, o escopo da proteção. Então, eu acho que ainda eu acho agora, hoje, que é um conceito anacrônico e que a gente tem que pensar efetivamente o que é o design hoje, que nem é mais o design do século XX, para a gente pensar que conceito de desenho industrial seria melhor adaptado à realidade atual. Concordo plenamente, professora Patrícia, e agora eu passo a bola para o doutor Nuno, para que ele fale aí o que ele acha acerca do nosso querido artigo 95 da LPI. Obrigado, Thaís, e agradeço também o convite e a seleção aí, trazer a Patrícia foi realmente muito oportuno, é uma delícia ouvi-la falar. Os conceitos que ela traz são muito agradáveis e vão muito na linha daquilo que eu sinto, não é? Nós temos hoje em dia uma dificuldade em utilizar uma ferramenta que está disponível ao público, não é? Está lá um conceito, uma proteção, mas a aplicabilidade que nos resta às vezes encontra um caminho meio espinhoso. Tanto no compreendimento que existe acerca do uso dessa ferramenta, existe muitas vezes um conceito, a meu ver, equivocado,
de que o desenho industrial protege exatamente aquilo que está no desenho e que, portanto, qualquer pequena alteração já cairia fora dessa proteção e se inibe, de certa forma, a participação da sociedade nesse tipo de proteção, porque acham que é muito limitante a sua proteção, não é? Acho que esse é um conceito que precisa ser esclarecido, que não é assim que funciona. Existe uma identidade numa cópia que se percebe quando há essa intenção, e o desenho industrial ele tem sim uma forma de ser interpretado na sua proteção. Então esse é um primeiro passo que deve ser compreendido, porque acho que um dos grandes incentivos é que se use. Então devemos abrir o conceito para que as pessoas possam utilizá-lo. Por outro lado, nós temos sim dificuldades atualmente em proteger aquilo que muitas vezes leva equipes de design, equipes que ficam evoluindo os designs ao longo do tempo e que depois têm dificuldade em obtenção de uma proteção, porque às vezes o design está nas nuances. Se essa nuance trouxer uma experiência diferente de determinado objeto, por exemplo, nós vamos ter uma nova experiência e temos sim um novo design passível de registro industrial. Eu posso, por exemplo, falar de um relógio, que saem modelos ano após ano, que nós podemos perceber uma identidade na linha deles, mas pequenas diferenças são suficientes para ter outras experiências e levar as pessoas a correr atrás de determinado objeto. Então acho que determinados critérios que estão na lei devem ser interpretados e devem ser discutidos e avançar-se sobre esse tema. Particularmente, nós temos dois critérios, que é a novidade e a originalidade. E a novidade é muito simples: se algo não é idêntico é porque é novo em relação a algo com o qual é comparado, mas a originalidade tem as suas dificuldades porque é discricionário, cada um pode ter uma experiência distinta. E eu acho que há uma grande divisão neste quesito, ou seja, se nós temos por um lado um consumidor comum de um sorvete no supermercado que vai identificar todos os sorvetes mais ou menos com a mesma forma, muda a cor, que não são tantos assim, as funções do desenho industrial, uma pessoa dessa é um consumidor comum. Quanto o design tem que ser diferente para um consumidor que não tem essa experiência profunda daquele design, poder identificar algo como tendo um apelo estético distinto. Por outro lado, nós temos o exemplo que eu dei dos relógios. Uma pequena diferença pode fazer toda a diferença num design. E como é que isso é avaliado? Ou seja, temos situações em que é necessário perceber que o consumidor é um expert no assunto. Perceber às vezes que o consumidor, aquele que compra e que quer aquele design, não é o consumidor final. Então temos uma série de características que elas ponderam entre dois opostos, não é? E balizar isso, acho que é uma discussão que hoje em dia se faz absolutamente necessária, porque temos essa falha no sistema, a falha de poder dar uma segurança jurídica, não é? Que atribua o efetivo direito a quem o busca. Então acho que isso, para mim, no momento, na prática que temos no dia a dia, é algo que eu sinto muita necessidade. E justamente você até antecipou, Nuno, a questão que eu ia abordar agora na sequência, que era justamente esses requisitos para concessão, né, que estão aí dispostos no artigo 95, que é a novidade e a originalidade, né? Até que ponto essa análise ela é subjetiva e o que propriamente de forma objetiva é levado em consideração para que seja feita essa concessão. Em relação à novidade, você já esclareceu. Se é algo que não existe, obviamente é uma novidade. Aí a gente tem uma sequência lógica de pensamento. Mas em relação à originalidade, é onde eu acho que pega para que haja aí bastante discussão dentro desse universo protetivo aí, desse ativo de propriedade intelectual. Professora Patrícia, sobre esse aspecto da originalidade,
Você poderia compartilhar conosco assim, um pouco da sua experiência no INPI em relação a isso? Nós sabemos que a professora não está mais, né, na linha de frente da parte de análise dos pedidos, mas já esteve. Então, só compartilhe, por favor, um pouco da sua experiência. Então, Thaís, como a gente conversou um pouquinho antes, eu estou numa linha mais acadêmica e afastada do exame, o que faz com que eu tenha um delay em relação às práticas atuais. Porque uma coisa é o que está no manual, outra é como a gente aplica no dia a dia, que acaba fazendo né, um corpus de decisões que ajudam a orientar, a definir cada um desses requisitos, ou mais ou menos entendê-lo como o NPI vem aplicando os mesmos. E na linha que eu estou seguindo mais acadêmica, a gente conversou um pouquinho mais cedo, eu sigo muito o professor Otero Lastres, que eu gosto muito, e que ele dizia exatamente por essa objetividade do requisito de novidade, que isso era uma coisa que nem deveria estar mais na proteção do desenho industrial. Ele está falando do contexto da União Europeia, mas eu tendo a concordar com ele, inclusive aqui para o Brasil, eu acho que isso aí é uma das coisas que fazem com que o desenho tenha aquele pé que não soltou lá do sistema de patentes. Saiu de lá, mas manteve um vínculo umbilical com o sistema de patentes e a gente está vivenciando isso até hoje. E ele acaba sendo de muito fácil aplicação, né? Porque não é igual, não é similar, muito igual, muito similar. E em relação à data do depósito, a gente já diz, tem novidade, ponto. Aí vem o contributo mínimo que o professor Denis falava, né, da originalidade. O que é essa originalidade? E o professor Denis defendia muito bem que tem que ser alguma coisa que contribua. E a originalidade, eu acho que também é um requisito que, pelo nome, ele não foi muito feliz, né? Porque a originalidade é própria do direito autoral e ainda joga uma distintividade no meio da definição, que é um requisito de marcas. Então, a hibridez que é própria do Instituto de Desenho Industrial parece que está toda ali nesse requisito da originalidade. O que eu acho é que esses requisitos, eles não são coisas dadas e engessadas. Eu lembro muito de uma fala escrita, né, que eu não ouvi, eu li, da professora Lence Reira, também é uma espanhola, que ela diz: a aplicação do caráter singular, que é o que a gente equivaleria à nossa originalidade no Brasil, do caráter singular na União Europeia, depende muito do que você quer proteger. Se você quer proteger poucos desenhos, poucos designs, mas designs com formas paradigmáticas, então a aplicação do requisito tem que ser rígida. Então a diferenciação de um objeto para os anteriores, da forma, tem que ser muito significativa. Se você quiser proteger um número maior de designs, isso é uma fala dela que eu estou me apropriando, para a gente pensar junto. Você faz uma aplicação do requisito do caráter singular ou da nossa originalidade de uma maneira mais branda, em pequenas diferenças. Você não vai ter exatamente uma proteção de designs paradigmáticos sem excluir as mesmas, porque elas terão, mas você também vai ter um maior número de depósitos e de registros, porque as diferenças, mesmo que não sejam tão singulares, conseguirão obter a proteção. Eu acho que isso depende, realmente, assim, depende de uma questão de política industrial, do que a gente quer proteger, como é que a gente quer proteger, depende de quem é o nosso público. Eu sempre sinto uma carência muito grande de pesquisas que embasem um pouco o direcionamento que a gente tem que tomar enquanto um instituto que protege. Então, eu e NPI, eu quero privilegiar o maior número de designers, porque a minha indústria produz muita coisa parecida, os setores X, Y, Z produzem coisas similares. Ou seja, que embasem o que a gente deseja com essa proteção. Eu acho que a proteção ela tem que ser uma coisa negociada com a sociedade, porque eu acho que o requisito não é engessado. E essa subjetividade dele permitiria que, por exemplo, a gente pudesse pensar em como é que a gente quer estruturá-lo. Mas eu acho que isso não é uma fala única. Eu acho que isso não é só a fala do NPI. Isso é uma coisa que eu venho assim insistindo muito, insisto nas aulas. Eu acho que a sociedade como um todo tem que se apropriar da propriedade intelectual, industrial e debater com a gente e construir em conjunto. Que sistema que a gente quer? O que a gente quer proteger? Como é que a gente quer proteger? Que indústrias são interessantes? Que olhar diferenciado? Não que a gente possa tratar uns diferentes dos outros, não, é a mesma lei. Mas que políticas específicas a gente tem que ter para otimizar, fomentar, difundir, tornar esse parceiro que é o utente do sistema interessado no que a gente faz, dizer que essa proteção vale a pena, porque eu acho que super vale a pena. E aí o requisito da originalidade é uma coisa que a gente consegue moldar. Né? A gente vai para lá ou vai para cá, estica, restringe.
acho que muito de acordo com esse diálogo que tem que ser construído, e não ser uma palavra, minha palavra, a palavra do INPI, eu quero... Não, eu acho que é o INPI em diálogo com a sociedade, com os setores produtivos, com os agentes, com aqueles que são os interlocutores do sistema, para a gente construir alguma coisa que efetivamente seja de bom uso para todos. Essa é a minha opinião. Eu ratifico o que o Nuno mencionou anteriormente. É um prazer ouvi-la, professora, realmente, porque além do compartilhamento de conhecimento, torna-se claro alguns pensamentos que eu já vinha cultivando há alguns anos em relação a isso, né? E o meu entendimento é esse, né? De expansão da proteção, porque eu acho que quando a gente segue o lado de privilegiar criações paradigmáticas, a gente restringe um pouco aí a questão protetiva, né? E ao mesmo tempo a gente deixa desamparada a indústria, porque ela não vai conseguir enxergar ali naquele desenvolvimento de produtos, serviços, enfim, uma forma ali de resguardar né, a sua propriedade intelectual, os seus ativos de propriedade intelectual. Que a gente sabe que, infelizmente, aqui no nosso país, a gente sofre muito em relação a isso, a demonstrar ali, né, a equivalência, porque as pessoas elas tendem a ver a propriedade de uma maneira muito clara quando é um objeto, uma posse, enfim, quando é algo mais concreto. Mas quando é algo que foge, né, ali é um bem intangível, a noção de propriedade ela fica assim bem esvaída, eu diria, né? Então, é complexo isso, mas acho que só o debate mesmo e trazer realmente a sociedade e difundir isso é que vai auxiliar nesse sentido. Posso só complementar rapidinho? Claro! A primeira dissertação de desenho industrial que saiu lá pela pós-graduação do INPI era sobre o requisito da originalidade. E a gente trouxe um professor de design de produto para a banca. E ele, num determinado momento, perguntou à autora, que era examinadora de desenhos industriais, a Suzana Serrão, como é que ficaria a questão das tendências, porque a gente sabe que muito dos designs são baseados, né, em coisas que se parecem, que não tem... E, efetivamente, acho que ela deu uma resposta, mas, assim, não era... A gente não pensou nisso. Então, assim, como eu disse, é uma coisa em construção. A gente tem que ver o que a gente produz, como produz, para poder ver como é que a gente protege, ver quem é que a gente recepciona também, para interpretar esse requisito de uma maneira que abrigue aqueles que têm interesse em usar o sistema protetivo. E mostrar que o sistema protetivo é acessível também, né? Porque as pessoas têm muito preconceito em relação a isso. Quando você fala a respeito da proteção pela propriedade industrial, as pessoas já ficam tensas, né? O leigo, aquele que está ali. É complexo isso. Doutor Nuno, por favor, fale para a gente o que você pensa a respeito disso. Bom, um comentário imediato é que o sistema é acessível até em termos de custo, e ele é rápido. Então, se formos ver por essa perspectiva, o desenho industrial ele permite, por exemplo, 20 variações de um objeto dentro de um mesmo custo, com o mesmo tempo de concessão, quer dizer, uma ferramenta extremamente valiosa quando comparada, assim, no custo-benefício com algumas das outras que temos, não é? Claro que tem que ser aplicável. Eu concordo com o que a Patrícia falou, eu acho que realmente falta essa integração das necessidades da sociedade com o desenvolvimento da ferramenta. Eu também sofro os males do dia-a-dia, da prática diária, e eu sou talvez um pouco mais, tenho um cariz mais objetivo com relação às premissas que eu sinto que precisam ter solução, não é? Eu tenho algumas questões que me colocam a mim mesmo, aliás, quando temos que desenvolver um tema ou até uma ação judicial, nós temos que nos questionar acerca de como abordamos determinado assunto. E uma das características que eu percebo é de que lugar nós nos colocamos quando estamos a fazer essa análise da originalidade, por exemplo. Nós vamos colocar-nos só sobre um olhar abstrato do design, nós vamos levar em consideração o impacto e a história que esse design tem na cultura de um país, de uma região. Um design que é relevante no Brasil pode não ser nos Estados Unidos.
pode não ter a mesma familiaridade para quem o consome, para quem o experimenta, não é? E há também outras características que eu acho que são extremamente relevantes e me parece que normalmente não são levadas em consideração com a mesma preponderância que aquela comparação meia que literal que se faz de uma técnica anterior, não é? Com aquilo que está a ser protegido, por exemplo. Mas me parece que, por exemplo, algo que tenha recebido um prémio de design é uma bandeira muito forte de que aquilo, sim, realmente tem características que foram até reconhecidas pelos experts do design. Algo que teve um sucesso comercial, ou seja, uma representatividade grande na sociedade, é algo também que me parece ser um indicador absolutamente claro de que aquilo tem algo que os outros não têm. E também me parece que quando alguém tenta pegar carona nesses designs mais icónicos, pelo outro viés, que é o viés da proteção, também me parece muito claro que alguém quer copiar aquele, porque aquele é que é relevante, aquele é que teve impacto. Ainda que com pequenas diferenças que tentem se afastar daquilo que inicialmente estava previsto. Então, esta noção de que não basta uma pessoa ter o conhecimento teórico da prática e mesmo alguma prática não é suficiente, porque necessita obrigatoriamente ter um conhecimento sobre o design. E particularmente não sobre o design de forma abstrata, mas sobre aquele campo específico onde aquele design é aplicado. Quem trabalha na área da moda vai ter uma expertise muito mais sensível, talvez, para os detalhes, do que quem trabalha, sei lá, numa outra área distinta, que nada tem a ver com a moda, com guarda-chuvas, por exemplo, eu não sei, pega de um área guarda-chuva... siderúrgica, por exemplo, né? Tem tantas... Uns são mais ditados pelo design, outros têm mais influência da função, não é? Eu tive uma vez uma discussão muito interessante, que foi um registro de um barco que ganhou prémios mundo afora, um veleiro, que falei com o projetista e ele tinha sido inspirado num carro da Jaguar. Era um design francamente bonito, era algo extraordinário. A técnica anterior que negou o registro era um desenho praticamente de um barco desenhado por uma criança. Aquele desenho típico e, portanto, se tem os mesmos elementos, que é mastro e o casco, então não tem muita diferença. E acabou depois em recurso sendo, obviamente, mantido o registro, não é? Ele foi deferido, mantido. Mas o que foi muito interessante é que, se por um lado nós não podemos usar a função para falar sobre desenho industrial, por outro lado nós estamos limitados por ela. Não temos como fugir dela. Eu não consigo trabalhar bem com uma caneta que seja uma bola, ela precisa de ser oblonga. Não é? Assim como uma roda tem que ser redonda, não pode ser quadrada. Então eu tenho essas limitações óbvias que me levam também às limitações que eu posso ter naquilo que posso inovar quando estou a trabalhar com o design. Todas essas características, para mim, no seu cômbito geral, são muito mais relevantes do que olhar especificamente uma comparação enquanto as diferenças entre um e outro, não é? Por isso, e acho que este é talvez algo que nós possamos avançar aqui no Brasil, é que quem analisa no INPI parte do princípio que tem uma experiência, até pela prática, muito distinta de quem não tem essa vivência diária, não é? Isso, falando um pouco, por exemplo, de quando trabalhamos em uma ação judicial, o perito nomeado, ele tem uma decisão que às vezes ela é definitiva, porque a decisão judicial vai se sobrepor à decisão administrativa e nós não vamos ter uma alternativa a isso. E essa pessoa precisa, ou um conjunto de pessoas, não sei qual seria a melhor prática, e não temos ainda dados para isso, mas o ideal era que houvesse essa sensibilidade, porque de todas as formas de proteção que temos na lei de propriedade industrial, aquela que mais se aproxima da arte é o desenho industrial. Então ela talvez seja uma que precisa de ter uma leitura mais poética e menos concisa na prática absoluta. Ela não pode ser absolutista.
E se vamos, eu sou engenheiro de formação básica, mas trabalho há muitos anos para tentar melhorar aí a minha capacidade de atuação na área. E é um esforço contínuo. Então, será que um engenheiro é a pessoa certa? Ou que tipo de formação a pessoa precisa ter? Quais são as características que nós precisamos reconhecer num profissional para que ele possa balizar sim ou não em relação a um direito que muitas vezes teve um esforço e um impacto social muito relevante? Este tipo de questões, elas me parece que estão engatinhando, estão no seu início, ainda não têm uma expressão clara. E acho que o objetivo desta nossa conversa hoje é talvez aclarar algumas das emoções que orbitam aqui em relação a este assunto. Sim, e eu acho que realmente a questão da sensibilidade, né, no olhar diferenciado, quando se vai fazer uma análise, quando se faz, ou quando chega um cliente com alguma criação e coloca para você, olha, eu gostaria de proteger isso aqui. O que que eu faço, né? O nosso olhar ele tem que ser realmente apurado e eu acho que mais apurado que o nosso é o olhar do examinador, né? E passando ainda para a esfera do judiciário, a gente sabe que aqui no Brasil a gente também ainda está engatinhando nesse quesito de técnicos, né, de peritos realmente adequados a cada caso. As criações de varas empresariais específicas também é algo ainda muito novo, mas que pelo menos já está caminhando, né? Aqui em São Paulo, a gente já teve aí o avanço, inclusive, não só aqui na capital, mas no interior também. Foram criadas duas varas empresariais em Campinas, né, na comarca de Campinas, que é um grande município aqui do nosso interior. Então, isso que é um processo evolutivo. Ainda bem que estamos vendo assim essa mudança, né, esse caminhar para que isso seja feito. E agora a parte provocativa, já que nós falamos sobre sensibilidade, sobre esse olhar mais apurado, né? Vamos puxar aí a questão do direito autoral, né? Dentro do universo do design, aí dentro das suas inúmeras possibilidades, eu falo em causa própria, inclusive, porque como eu trabalho muito com clientes da área da economia criativa, né, em especial da área de moda, a gente sempre analisa aquilo, aquele produto, aquilo que vai ser protegido, e dependendo da situação, a gente consegue uma dupla protetividade ali para aquela criação, né? Sob o ponto de vista do direito autoral e sob o ponto de vista da propriedade industrial. E geralmente a proteção é pelo desenho industrial, né? Pelo DI. Então eu gostaria de saber de vocês o que vocês pensam a respeito dessa possibilidade que a nossa legislação dá de ter essa dupla protetividade, né? Que a gente sabe como funciona dentro do universo do direito autoral. A questão do registro ela não é obrigatória, né? Porque não é constitutivo, o direito já existe por si só que na propriedade industrial é justamente o contrário, né? O registro ele é constitutivo do direito. Então a gente tem aí essa contraproducência e ao mesmo tempo você consegue fazer uma possível, né, um possível registro de um produto nessas duas esferas. Eu queria saber o que vocês acham a respeito disso. Professora Patrícia, por favor. Então, Thaís, eu acho que é possível, entendeu? A lei, primeiro que a LDA 9.610, de 1998, ela, diferente do Código de Direito de Autor, retirou lá a expressão artes aplicadas, quando dissociada do seu efeito industrial, mas ela tem um rol no artigo 7º exemplificativo, né? O fato de não estar ali, né? Não estar nem design, nem desenho, nem arte aplicada, que impeça de você de solicitar essa proteção. E a propriedade industrial é aquela que, na minha opinião, abriga muito melhor o desenho industrial, o projeto do design. Essa coisa que eu acho também está totalmente atrelada à função. O designer ele não tem condições de fazer um ferro que não tem uma prancha para passar roupa em um lugar para você segurá-lo. Então, o projeto, né, a função daquele ferro é preservada e o designer não é o artista.
Aliás, eu como sou egressa da Escola de Belas Artes, cada vez que você falava para um colega designer, ah, você é artista, eles não gostavam muito, porque eles não têm total liberdade para a criação. Eles são contingenciados pela forma, perdão, pela função que o produto tem que ter. Você tem que pegar uma xícara e ela não pode deixar o café cair enquanto você está conversando, como eu já vi algumas xícaras fazerem. Elas vão declinando, se você não percebe, o café entorna. Então, assim, acho totalmente possível você utilizar as duas proteções e ter essa cumulatividade de proteções. A questão, para mim, é de outra ordem. Primeiro é que a propriedade industrial ela tem uma temporalidade menor e ela tem mais transparência, exatamente pelo que você falou. Você tem que ir ao INPI, você tem que depositar, o INPI vai conceder, ao conceder ele dá publicidade. Quando o INPI dá publicidade, ele informa a todos aqueles que estão no mercado concorrendo que ali tem uma área de restrição, você não pode avançar. Isso permite que você se organize, que você não viole um direito que você desconhece por completo, porque no direito autoral, se você não tem nem a necessidade de registrar, basta o ato criativo, e isso pode ficar, inclusive, um direito moral do autor, né? Ele preservar o inédito, você nunca vai saber o que está ou não protegido. Isso, para termos de eficiência de mercado, é o pior dos mundos. Imagina um investidor que contrata um design, o que é um design diferenciado, e ele não sabe o que está protegido. Ele não consegue investir. Ou ele investe e alguém fala, é o meu direito autoral, e aí você joga todo o maquinário, matéria-prima que você comprou no lixo. Então, para o mundo e para a lógica industrial, a proteção do desenho industrial é a que melhor responde. E também, se a gente pensar na própria justificativa do sistema de propriedade industrial. Você dá uma proteção temporária, que não tem que ser muito alargada, para que aquilo retorne ao seio da sociedade e possa aumentar a concorrência. Então, a gente tem um sistema que está até consagrado na Constituição, de que você tem que proteger a propriedade industrial, mas você tem que também primar pela livre concorrência. Se você cria uma proteção muito alargada temporalmente, o quanto você afeta isso? Isso é uma questão também da sociedade pensar em conjunto, né? É interessante, não é interessante? Eu, particularmente, como eu já falei, sou muito fã do professor Otero Lastres, e a gente sabe que tem sistemas, né? O da França, por exemplo, que é muito legal para a moda, da dupla proteção, cumulatividade absoluta. E na Espanha, onde ele escreve, é uma acumulação restrita ou restringida, que ele fala apenas aquelas obras de arte aplicada que tiverem efetivamente uma originalidade, um contributo, né, para lá de mínimo, mereceriam a dupla proteção, e não qualquer coisa. Eu sou um pouco por essa linha. Até por entender que o projeto do design, ou melhor, o projeto do designer, daquele que desenvolve, ele é muito contingenciado. É o que eu falei, não dá para fazer um ferro sem a prancha para passar. Então, você nunca vai ter ali uma obra, né? Se você botar ali um golfinho no lugar que você segura, a pega vai ser tão ruim que você vai botar o ferro na estante, mas ele não vai cumprir a sua função. Então, acho que isso é uma problematização que a gente tem que discutir enquanto sociedade, porque isso não é discutido em profundidade, e isso tem impactos na concorrência, porque a dupla proteção estende essa proteção ao longo de mais tempo, e aí aquilo que poderia entrar mais rapidamente num círculo de concorrência, como os economistas gostam que não existe, mas a gente repete, perfeita, não vai, né? E aí eu sempre penso que a gente tem que pensar a proteção com 3 atores sendo contemplados. O titular, sim, mas também seus concorrentes e também aquele que é lá no final o consumidor ou a clientela. Tem que ter um equilíbrio entre esses 3 atores, porque se esse equilíbrio não acontece, se tende para um lado ou tende para o outro, eu acho que ao longo do tempo o sistema é como se fosse uma autofagocitose, ele vai se destruindo, vai criando assim um estranhamento com a sociedade. Então, eu acho que uma otimização do sistema em termos de você garantir a proteção com eficácia e eficiência, mas também garantir depois a livre concorrência, seria o melhor dos mundos. Mas a gente tem que ouvir, acho que a sociedade e pensar em conjunto o que é melhor, né? Mas tem muita lógica, realmente, essa compreensão, principalmente pelo fato de que a nossa legislação, ela fala de forma muito específica, né, sobre a concessão do registro de desenho industrial, no seu artigo 95, no finzinho lá, onde ele fala sobre a fabricação industrial. Então, embora você tenha uma proteção sob o ponto de vista autoral, aquela
criação autoral, ela tem que ter uma aplicabilidade de fabricação industrial, ela não pode ser algo abstrato só, existir ali sem nenhuma função, para que ela tenha essa dupla protetividade. E realmente isso tem muita relação sobre a questão da concorrência, sobre a questão de colocar ali, fazer a roda da economia girar de uma forma mais efetiva. Nuno, por favor, diga o que você pensa acerca dessa questão da dupla protetividade. Eu acho que, eu estava aqui a pensar, estava pensando num avião, não é? Se nós formos olhar um avião, particularmente a asa de um avião, ela tem que funcionar. E nós vamos ver que ela tem uma série de placas que se sobrepõem minimamente para dar a solidez necessária e termos o avião com a sua sustentabilidade e tudo mais. Ou seja, eu vejo a propriedade intelectual como necessariamente tendo que ter uma mínima sobreposição. Porque senão, de outra forma, ao menos conceitualmente, nós estaríamos prevendo que existiria algum tipo de criação que não poderia ter proteção. Não se encaixa em lugar nenhum, entra num vácuo de proteção, o que seria um erro conceitual sobre o ponto de vista da propriedade intelectual como um todo. Eu acho que o desenho industrial, ele pode sim ter uma interpretação de sobreposição que eu vou até mais além do que o direito autoral. Eu acho que a marca tridimensional gera essa discussão de uma forma mais intensa e essa sim também sem data para terminar, mas claro, com raízes distintas, porque ela identifica uma determinada empresa, ela tem um outro motivo e tem até outros critérios para ser concedidos. Mas a princípio, eu lembro-me até de um evento onde eu participei que tinha o Speto, o grafiteiro, e onde discutimos o desenho industrial e o grafite, né? Que é algo que nasce do cunho artístico, mas não invalida que determinadas imagens, objetos possam virar, por exemplo, padrões dentro de para roupa ou algo do estilo, não é? Existem imensas possibilidades. E é exatamente porque há essa sobreposição mínima que permite que algo possa trafegar, nascendo de um lado e terminando do outro, não é? Acho que isso é funcional que assim seja. E, naturalmente que a dupla proteção é algo que não é... O sistema não foi previsto para oferecer essa dupla proteção, mas muito mais para proteger todos os aspectos de uma criação que pode ter várias facetas. Acho que esse é um ponto... É assim que eu sinto que deveria funcionar. Não necessariamente podemos ter casos concretos que saiam fora desta dinâmica, não é? Isso pode ocorrer. Eu acho que, de forma geral, quando nós estamos a analisar o desenho industrial e nós temos a clareza daquilo que é protegido, nós temos que também que pensar que não é só por uma questão de concorrência, como bem disse a Patrícia, também não só de segurança jurídica. A segurança jurídica, creio que tem um motivador muito mais interessante, que é o impulso tecnológico, o impulso ao desenvolvimento. Quando eu estou a 200 a hora pilotando, se eu souber que tem uma árvore na minha frente, eu vou me desviar. Assim funciona a economia e o desenvolvimento das criações. A gente se desvia daquilo que são obstáculos, ultrapassa-os e nesse processo cria novas tecnologias, novas funções, novos desenhos. Então, quando trazemos a clareza de uma proteção e aí os seus elementos, como temos vindo a discutir, para a sociedade, nós permitimos que a sociedade evolua também com mais limpidez. E acho que esse é um processo muito mais importante, às vezes, do que só o nosso momento atual. É qual é o legado que vamos deixar para o futuro. Para isso, a ferramenta, naturalmente, tem que estar apurada. Vocês que estão nos acompanhando aí, percebam o quanto pano para manga nós temos aí de discussão acerca do desenho industrial aí, em paralelo às outras formas de proteção que nós temos, tanto sob o aspecto da propriedade industrial, quanto sob o aspecto do direito autoral, né? Então vamos agora para outro tema um pouquinho polêmico também,
que eu falo que é uma questão de adequação aí do direito em si, né? Porque o direito como ciência social ele precisa se adequar ao processo evolutivo da sociedade, aos seus novos usos e costumes, ao entendimento, né, do que é moral, amoral, do que não é. Então, aí a moral ela é variável de acordo com a sociedade na qual ela está se inserindo, e o direito tem que acompanhar isso. E a gente tem lá no artigo 100 da LPI, que trata sobre o desenho industrial, né, que não é passível de registro de desenho industrial, e a gente tem os dois incisos lá, um que fala que aquilo que for contra a moral e os bons costumes, ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto, enfim. E ainda o segundo, que é um quesito mais técnico, né, que é a forma necessária como o vulgar de objeto, enfim. O inciso segundo trata de uma forma mais técnica, mas o inciso primeiro, ao meu ver, ele é extremamente assim subjetivo, ainda mais com o andar da carruagem que nós temos de mudanças de costumes, de comportamento, enfim, das regras que regem aí a nossa sociedade. Isso falando de um Brasil, que é um país de proporções continentais, que o que, por exemplo, é normal e comum aqui em São Paulo, na capital, não é em Campinas ou não é em Itu, que são cidades próximas. Imagine um comparativo com outros estados, né, com rincões aí do Brasil que muitas vezes a gente nem conhece, nem sabe como é o procedimento. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acham acerca disso, desse inciso primeiro, e de que, se vocês já se depararam com alguma situação na qual ele serviu de justificativa ali para o empecilho de registrabilidade. Por favor, professora. Há um tempo atrás, quando eu era uma mera examinadora de marcas, não que seja menor, eu acho super importante, eu acho que eu aprendi tanto quando eu era examinadora de marcas, eu tenho muito respeito por quem está ali examinando, porque é uma coisa, se desenho vocês estão falando que a originalidade é subjetiva, marca eu acho que é um desespero, porque tudo é subjetivo, sabe? Os sinais chegam os mais diversos, em línguas às vezes estranhas, às vezes em sânscrito, e a gente fica ali tentando identificar se aquilo cai em alguma das 23 proibições, só para começar. E lá em marcas tem o inciso 3 do artigo 124, que parece muito próximo ao inciso 1º do artigo 100. Não estranhamente, o desenho industrial recai sobre a forma, uma configuração da forma, apreciada pela visualidade, pelo sentido da visão. Eu costumo dizer que marca e desenho se aproximam muito mais do consumidor do que a patente, porque você não vê o que a tecnologia está embarcada, mas efetivamente a marca é uma coisa que ajuda você que não sabe nada a identificar o que você quer, e o design te atrai pelo sentido. Infelizmente, aqui no Brasil, acho que ainda está muito atrelado, né? Porque a União Europeia ainda fala em materiais. Né? Você pode proteger alguma coisa pela modificação do material. A gente aqui está atrelado ainda à visão, isso é um certo engessamento a mais do artigo 95. Mas antigamente eu ficava tão feliz. Eu falava, inciso, né, ou em 3 do 124, o primeiro do 100, falar em aula era mole. E aí eu comecei a perceber que a polêmica só aumentava. E aumentava. Mas por que vocês consideram isso imoral? Que engorda, né? Parodiando lá a música do Roberto Carlos. Imoral, legal, engorda. Não podia Exatamente, um dos três, né? Um dos três. De uns tempos para cá, eu boto um slide só e falo, vou passar rapidamente para não dar discussão, porque para mim... para não dar margem para confusão. Porque para mim o problema era o 2, não era o primeiro. O primeiro, para mim, era facinho de resolver. Agora, há pouco tempo, nas redes sociais, saiu laputaria, né, como marca, quase um título de estabelecimento, usado por alguém, e não foi nem o NPI que se meteu, a justiça embargou, disse que não podia ver. E aí os crepes, o produto comestível vendido, tinha a forma dos órgãos genitais. Nós já pegamos isso. Eu acho até que eram os mesmos. E nós indeferimos. Isso era um exemplo de aula e, nossa, eu quase fui fuzilada na aula. Foi aí que eu comecei a ver, nossa, que problematização. E se você bota num grupo hoje de WhatsApp
esse caso, você vai ver que as pessoas se incomodam a ponto de dizer, você gostou? Compra você, consome você na sua casa. Às vezes criam umas guerras que você fala, bom, então eu estou indo pelo caminho certo ou errado. É um problema imenso, porque o Brasil é imenso. E as formas possíveis são imensas, que podem afetar um grupo homogêneo, a moral daquele grupo. Eu acho esse inciso muito infeliz, para falar a verdade, porque o termo moral não precisava estar ali, né? Eu acho que tem outra coisa que poderia... Ao mesmo tempo, isso não é uma exclusividade só nossa. A convenção lá da União de Paris, em algum momento, fala não para desenho, mas para marca, que você tem que... Não é moral, eles não usam esse termo, é bons costumes e ordem pública. A gente podia ter usado ordem pública em vez de moral. Não, imagina. Mas, assim, isso se repete no mundo todo, não é uma exclusividade do Brasil. Eu já achei trabalho internacional, escrito em inglês, que a pessoa classificava. Então, órgãos genitais não podem, drogas ilícitas não podem, isso para marca. Você faz um raciocínio similar, você está no campo do desenho. Então, órgão genital não pode, né? Uma figura de uma droga, de repente, fazendo um formato de, sei lá, cinzeiro não pode. E a gente vem negando em função de uma constância de interpretação que se dá. Eu lembro que quando eu estava ainda lá no início de 2001, 2002, trabalhando na divisão de desenhos industriais, apareceu um dadinho com uma configuração, um conjunto ornamental de linhas e cores aplicado, que nada mais era que o Kama Sutra. Vocês não têm noção do que aconteceu no setor. Imagina. Assim, que iam indeferir, isso era certo, assim, ninguém tinha dúvidas disso, mas ao indeferir, teria-se que publicar. E aí, à época, o diretor de patente falava, não pode publicar isso, como é isso aí. Mas como vai justificar se não publicar, né? Qual a face do dadinho é menos, né? Então, assim, gente, é muito complicada a aplicação desse inciso. Eu acho que a gente tende a seguir um certo parâmetro que está posto, mas acho que isso tende a evoluir. O problema é que a sociedade vai e volta. Ao mesmo tempo que a gente avança, a gente regride em costumes. E você tem uma regressão de grupos extensos em função de questões religiosas, políticas. Então, tipo, eu acho que é o pior dos mundos. Eu acho simplesmente que na próxima revisão da lei, se Deus quiser próxima, vamos tirar a moral da ordem pública. Eu acho que não dá por conta da convenção. Não, se bem que para desenho dá, porque o desenho, a Convenção de Paris é mínima, tem que proteger. Ponto. TRIPS é mínimo também, define o que os países têm que dar alguma proteção. Acho que para desenho até dá, mas para marcas a gente vai ter que manter, porque tem alguma coisa lá de ordem pública. Então, troquemos para a ordem pública e avancemos nessa discussão e especificar melhor o que seja isso, porque efetivamente não tem como nenhuma instituição, seja pública ou privada, dizer o que é moral, o que é amoral. Exatamente, nem a moral e os bons costumes, né? Não. Porque esse inciso, toda vez que eu olho para ele e leio, parece que eu estou no século XVII. Mas você sabe, tem um outro professor espanhol, Fernandes Novas, já falecido, infelizmente, que ele fala, ele pega esse termo bons costumes, em vez de ele interpretar de uma forma restritiva, atrelada a costumes morais, ele fala em costumes comerciais e concorrenciais. Então, ele fala em bons costumes concorrenciais, que eu acho que é mais pertinente à propriedade industrial do que bons costumes morais. Efetivamente, temos uma loja hoje chamada La Putaria, que vende crepes e eu vi uns comentários, né, nas redes sociais, tipo assim, as senhorinhas estão indo lá comprando e rindo e os senhorzinhos estão ficando encantados e levando para casa para compartilhar no domingo em família. E é difícil, né? Eu me posicionar e tal. Mas, assim, é muito complicado. Eu prefiro 1000 vezes falar do 102 do que falar do 101. Hoje eu boto um slide. Existe isso aqui na lei. Vocês que se... Tipo, existe, pula bem rápido, né? Pulo rápido. Não quero falar sobre isso. É quase isso. Evitar a fadiga. E eu
pensei nele justamente por conta desse bafafá que houve em relação a essa creperia e também por conta da ascensão aí dos estudos e da aplicabilidade de forma medicinal do canabinoide, porque daqui a pouco vai ser aprovado. Nos Estados Unidos já está mais do que encaminhado para aprovação. E não só a título medicinal, mas também com a utilização da transformação em tecido. Então, a gente tem aí uma série de situações que vão se configurar sob o aspecto industrial, inclusive, que a gente vai ter que se deparar e vai se confrontar com esse inciso primeiro, né? E aí, vamos fazer o quê em relação a isso, né? O que vai ser analisado é a origem, a essência ali da coisa, né? Ou então o produto que se desenvolveu a partir dali. É complexa a situação. Mas, só fazendo uma complementação, assim, para ver como é difícil Claro. a aplicação disso em função do Brasil, que não é só uma coisa continental, né? Mas a gente tem diversos grupos. Eu não sei se é um caso já consagrado no INPI, não sei o quanto ele sai do INPI para fora. A gente uma vez concedeu ticuna para papel higiênico como marca. E um pouco depois, a etnia ticuna entrou, acho que por meio da FUNAI, não sei, porque eu não estava no INPI nessa época, junto ao INPI, questionando isso e pedindo a nulidade desse registro de marcas, porque eles entendiam que a correlação da designação da etnia, que era ticuna, a um produto que era papel higiênico, alguma coisa não tão nobre, de uma certa maneira maculava a tribo deles, a etnia deles. E você veja, a gente tem diversas etnias que, no caso do design, por exemplo, alguns se apropriaram e usaram como design gráfico grafismos do Ajapi, que é uma outra etnia indígena, e eles conseguiram embargar esse uso, não porque eles tinham a proteção de desenhos industriais, mas porque eles tinham a proteção como patrimônio material. E uma das coisas que eles justificaram era que o uso indiscriminado daqueles grafismos, que para eles tinham uma questão religiosa, poderia trazer até problemas para quem usasse esses grafismos. Então, a lógica é algo que invade outras searas diante de um Brasil que tem línguas diversas, povos diversos. É muito complicado essa aplicação. Eu vi recentemente, nós tivemos, acho que foi um desses NFTs do órgão sexual da Madonna, não foi alguma coisa assim que também deu uma celeuma bastante grande. Eu nunca tive nenhum caso, nem me lembro de ter visto um caso onde houvesse algum tipo de negação aí de um design, de um registro industrial com base no inciso 1 do artigo 100. Eu acho que a discussão é maior do que os casos práticos. Não sei se tem tanto caso prático assim, pelo menos aplicado ao registro industrial. Talvez tenha. Eu acho também que essa leitura aí que a Patrícia trouxe, ou a releitura que trouxe do professor espanhol, de que seriam os bons costumes comerciais, me parece muito apropriada, porque se nós formos pegar, por exemplo, num brinquedo sexual, que é algo que é comercialmente aceito, portanto ele não é banido da sociedade no seu comércio, ele tem um público, ele tem uma empresa que produz, ele tem uma atividade comercial, ele gera uma função na sociedade e ele não pode ser pária, ele deve ser também abrangido pela propriedade industrial. Então, realmente, a discussão é o que é que pesa mais, não é? Vamos abrir exceções e determinar que há segmentos da sociedade que não vão ser protegidos em detrimento de um conceito de moralidade ou não? Eu acho que essa discussão é muito interessante, mas ela pode ser rapidamente resolvida alterando a palavra da lei. Eu acho que isso realmente facilitaria demais. Com relação ao artigo 2, eu acho que esse artigo realmente é talvez a par ou próxima à originalidade, uma das maiores discussões, não é? Porque como é que onde é que termina o limite disso? Por exemplo, eu gosto de mecânica, dessas coisas, e tem parafusos que eu acho lindíssimos, eles são na verdade aparentes numa moto, eles são aparentes, eles são desenhados para serem aparentes, para terem todo um apelo estético. Claro que funcional, mas funcional é só a parte que cumpre o aperto, lá, faz o aperto. A parte estética é essa dele ter
uma superfície mais lisa, mais brilhante, mais A, mais B, mais C, não importa. Eu entendo que isso deve ser registrado. Não vejo problema em registrar por essa característica estética que ele traz, e acho que isso pode ser demonstrado em fase de exame ou conversa com o examinador. Isso é algo que pode ser ultrapassado. Eu vejo como limitação, e saindo agora do artigo 100, conceitos novos que nós temos surgindo por aí, que são, por exemplo, interface gráfica. E isso é algo que representar algo que é dinâmico. Nós estamos aqui nesta telinha e tem uma série de ícones que mudam, aparecem e tudo mais. E, portanto, como é que, se eu não posso apresentar texto, como é que eu represento o lugar onde o texto fica, porque ele não está ali por acaso? Felizmente, temos tido sucesso nas conversas com os examinadores do INPI. Acho que há uma motivação de ambos os lados, não é? Da sociedade, tanto da autarquia quanto de quem quer os registros, de trabalhar nesse sentido, e o INPI modernizou-se muito com o manual de exames, né? Temos diretrizes que, apesar de estarem em constante evolução, porque é necessário apurar-se, mas elas começam a trazer, a perceber-se onde é que estão os pontos que precisam ser melhorados, a começar a ter uma noção clara de que não serve na totalidade àquilo que a sociedade evoluiu, não é? E vamos ter mais situações complicadas. Nós estamos a começar a trabalhar com objetos que não existem fisicamente. Como é que vai ficar esse conceito? Não sei. Eu acho que, se eu consigo representá-lo, eu acho que nós temos uma solução para isso. Mas são objetos mutáveis. Nós não temos mais objetos só fisicamente estáticos na sua forma geométrica ou na sua aparência, tudo mais. Não sei como é que isso se vai comportar. Eu acho que essas são as dificuldades que temos. E nós estamos a ter um avanço muito grande naquilo que são as inovações tecnológicas que depois se desmultiplicam a nível de design, são mais rápidas que aquilo que nós conseguimos avançar na proteção. E a nossa proteção está, como bem falou a Patrícia, enrijecida lá da lei de 96, não é? Não teve ainda alterações, não se diversificou ainda ao ponto de estarmos preparados para amparar. Acho que a lei vai, de certa forma, estar sempre de uma forma, na sua amplitude, tentando amparar todas as circunstâncias, e atrasa um pouco daquilo que acontece na sociedade, mas parece estarmos num instante onde seria necessário dar esse passo e já conseguir absorver uma série de elementos que mudaram radicalmente a nossa vida. Não temos mais como negar isso. Concordo, principalmente com o advento, né? Eu não queria mencionar isso hoje, mas já vamos aí dar uma puxadinha. Com o advento desses avanços tecnológicos, a questão do metaverso, a questão do desenvolvimento dos avatares. Outro dia eu estava conversando com uma colega a respeito disso. Como é que a gente pode fazer o registro? Eu falei, olha, depende do que o seu cliente quer, porque existe assim uma infinidade de maneiras de desenvolvimento desses avatares, que aí a gente vai ter que encaixar dentro do que a nossa legislação protetiva oferece, para dizer para o cliente, olha, você pode proteger por conta disso, 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 mas depende daquilo que você quer, né? Desde avatares desenvolvidos em 3D, ou que sejam reproduções de pessoas que efetivamente existam, não só alusões, né, físicas, até já a gente está no momento de utilização de 4D, 5D, enfim, é um processo evolutivo muito grande, e eu acho que a legislação tem sim que acompanhar esse processo, porque senão a gente vai começar a ficar literalmente engessada lá junto com o artigo, né? Aí eu acho que isso vai complicar a nossa vida. Gente, infelizmente, já caminhando para o final, eu gostaria que vocês deixassem aí as considerações finais de vocês a respeito do DI, a respeito do que vocês acham que pode ser feito aí de uma maneira positiva para que a gente consiga um maior progresso aí na área, começando com a professora Patrícia.
Então, assim, eu acho que a gente tem uma missão como sociedade, que é sensibilizar essa sociedade em relação a esse tipo de proteção. Não só esse, mas assim, marcas, eu sei que a gente tem um volume muito grande de residentes que usam a proteção como marcas, afinal, 300, 400 mil pedidos de marca por ano não é uma coisa trivial. Mas desenhos industriais a gente está engessado lá no número cabalístico, que às vezes eu falo com o chefe atual de desenhos industriais, o Flávio Alcântara, que eu gosto muito dele, e ele é responsável por essa recepção melhor, essas mudanças. O trabalho dele foi sobre interfaces gráficas, ele é um menino brilhante. Espero que o INPI reconheça isso e permita que ele consiga dar desenvolvimento ao trabalho. Mas, assim, a gente está estacionado nos 6, 7 mil. Isso desde que eu estou no INPI, desde 2001. Tem 21 anos que eu estou no NPI e a gente deposita 6, 7 mil desenhos industriais por ano. Eu já escutei algumas falas de professores da escola mais consagrada de design que existe, que foi a primeira, a ESG, aqui no Rio de Janeiro, Escola Superior de Desenho Industrial, que hoje pertence ao ERJ, dizendo que ele, num evento do INPI, que ele não recomendava aos alunos dele procurarem o INPI para registrar os seus desenhos industriais. E eu fiquei intrigada, mas por que não? Não, porque aquilo não serve para nada, aquilo não presta para nada. A gente tem uma certa resistência da academia toda à propriedade industrial. Isso vem mudando aos poucos, mas assim, eu acho que a passos muito lentos para o que o mundo precisa. Eu sempre brinco com os alunos, olha, o tabuleiro está posto, gente, as peças são essas. Se a gente não quiser jogar, vamos pular fora do tabuleiro. Isso quer dizer, vamos sair fora do comércio internacional, vamos sair fora do mercado internacional. Eu acho que isso não é interessante, a gente se isolar, não é a nossa lógica de pensamento, de país, de tudo. Mas se a gente quiser estar inserido, a gente tem que otimizar e melhorar essas proteções. E eu acho que uma das questões é ir nos cursos de design, ir nos cursos de engenharia, ir nos cursos de belas artes, disseminar. Existe essa proteção para você é mais interessante se você quer colocar o teu produto com mais segurança jurídica na indústria. Como o Nuno falou, não é uma proteção cara, o NPI trabalha com valores que não são altos, você pode ter até as 20 variações. Por que não utilizá-la? Qual a resistência? E sempre digo, colocar, eu lembro, a segunda dissertação que a gente teve no programa era uma professora da UENG, que estava desesperada porque a UENG tinha uma base de dados de projetos de desenhos industriais dos alunos que se formavam. A UENG é a Universidade Estadual de Minas Gerais. E que a universidade queria colocar num banco público, jogar, tipo, período de graça, desculpa, jogar no estado da técnica, toda aquela produção. Isso significa que o que você poderia explorar até com retorno para a universidade, para comprar equipamento, para melhorar um laboratório, você ia abrir mão. Eu não acho que isso seja justo. A gente tem que saber jogar com o jogo que está posto, com o tabuleiro que está posto. E essa resistência à propriedade industrial, para mim, é um dos piores cenários que eu vejo. Então, eu acredito que a gente tem que disseminar, que a gente tem que incentivar e que a proteção de desenhos industriais é eficiente, apesar de todas as críticas que ela possa sofrer. E ela só vai melhorar na medida em que a sociedade fizer uso e provocar a gente, e provocar os legisladores. Não é suficiente para o que eu produzo, então vamos mudar, vamos alterar. Essa é a minha mensagem final. Eu acho que é muito importante o papel de todos nós. Disseminar, fomentar. E agradecer. Excelente, professora Patrícia. Eu que agradeço. Nuno, por favor, deixa a sua mensagem final. Eu faço minhas as palavras da Patrícia. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu vou até um pouquinho mais longe. Eu acho que nós temos uma ferramenta que já funciona, ela só não é utilizada. Quanto mais for utilizada, mais os profissionais envolvidos amadurecem e com isso o uso da ferramenta alcança outros patamares. Acho que realmente não podemos colocar nem na lei, nem na ferramenta o problema. Acho que é um problema de falta de uso. O incentivo, a discussão seria uma outra conversa, acho que talvez está muito interessante, como incentivar o uso, não é? Eu vejo, e aproveito muito rapidamente para comentar, eu vejo com algum receio, algum atropelo até dentro deste contexto que estamos a falar. O Brasil está-se a posicionar com relação ao acordo de Haia, ou seja, vamos nos modernizar em termos de legislação com relação
aos países no exterior, sem que essa ferramenta ainda seja usada devidamente dentro do Brasil. Me parece haver um descompasso onde a carroça fica um pouco na frente dos bois com relação ao tema. Eu não digo que, não vou criticar se é ou não é necessário. O timing para a quantidade de registros que temos e para o descompasso que isso pode trazer de registros nacionais frente ao acesso que isso traz aos registros que vêm de titulares do exterior, me parece que vai na contramão daquilo que seria o foco que precisaríamos ter, que é efetivamente aumentar o uso da ferramenta e não diluí-la no todo com o acesso que isso vai promover a quem deposita no exterior. Então, talvez haja aí um tema interessante, é como dinamizar, qual é que seria a pormos energia para o desenvolvimento do desenho industrial e da sua proteção, onde é que interessa colocá-la e de que forma? Acho que essa é uma pergunta que em breve vai precisar de resposta, sob pena de atropelarmos o processo. Extremamente interessante. Doutor Nuno encerra com uma pergunta capciosa a todos nós aí para refletirmos a respeito. Agradeço muito a presença de vocês, Patrícia, Nuno, foi um prazer recebê-los aqui. Foi uma discussão extremamente rica, positiva, e espero que possamos repeti-la em outra ocasião, que sabe até, inclusive, pessoalmente. Então, já fica o convite aqui, em meu nome, em nome da doutora Soraya, agradeço mais uma vez, agradeço a todos que estiveram conosco, e nossa live de hoje vai ficar gravada aqui no nosso IG, e também vai subir para o canal do YouTube. Nos acompanhe e até a próxima live. Muito obrigada, gente. Obrigado, boa noite. Agradeço a vocês. Boa noite. Boa noite.